Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 119, livro de Hermínio Miranda, Diálogo com a Sombra, o tema, o intervalo. Eu vou ler umas 6 linhas para poder dar sequência, né? Então, Hermínio Miranda, ele diz assim: algumas semanas depois apresentou-se o chefe, entre aspas, daquela região tétrica, numa incorporação mediúnica. Estava indignado porque eu havia escapado. Precisavam do meu sangue para os seus trabalhos, também entre aspas, e do sangue de nossos companheiros encarnados também. Eu ficaria surpreso, disse, se soubesse daquele que o havia doado espontaneamente, a troco de favores, em pactos que garantiam a uma parte muitos sucessos também, entre aspas, na vida material, e a outra o evidente domínio sobre seus espíritos. Ele veio disposto a arrebatar-nos o sangue de qualquer maneira. Então até aqui nós já estudamos no vídeo anterior, já comentamos. E em sequência agora, um de nossos médios conseguiu registrar com grande precisão e detalhamento uma dessas incursões. A meu pedido, escreveu todo o relato enquanto ainda bem vivo na memória, o que muito nos serviu depois. Nem sempre, no entanto, nos lembramos de tais episódios. Às vezes, os próprios benfeitores espirituais incumbem-se de condicionar-nos ao esquecimento, dado que a recordação poderia prejudicar-nos de alguma forma ou ao trabalho. Isso é verdade. Eu não sei se você se lembra, em alguns vídeos anteriores, eu tive a oportunidade de dizer que sonhar, todos nós sonhamos à noite. Ah, mas eu não me lembro. Não, aí já é uma outra questão. Eu te faço aquela pergunta: você está no corpo físico? Sim. Então é preciso entender que 100% dos seres que se encontram no corpo físico sonham. Porque o sonho nós vamos tratar mais lá na frente, mas eu não vou tratar dele aqui agora não. O sonho é nada mais, nada menos do que reencontros com determinados seres, locais que estivemos, quadros, lembranças que aflora devido ao desprendimento do corpo físico. Então são vários fatores que acarreta, que nós podemos dizer que estão por detrás, como sendo responsável por esse termo sonho, entre aspas. Sonho, entre aspas. Mas 100% da humanidade sonha. Ah, mas eu não me lembro de nada. Aí já é uma outra questão, conforme eu disse. Então, olha aqui para você ver, ó. Nem sempre, no entanto, nos lembramos de tais episódios. Às vezes, os próprios benfeitores espirituais incumbem-se de condicionar-nos ao esquecimento, dado que a recordação poderia prejudicar-nos de alguma forma ou ao trabalho, aquele trabalho ali na casa espírita e tudo mais. Mas também
não só na casa espírita, porque é preciso entender que, conforme nós estamos tratando aqui, é preciso entender que praticamente 5% da humanidade, nem 5%, uns 3,5% da humanidade são espíritas. O restante está relacionado ao catolicismo, ao budismo, ao islamismo, à umbanda, o misticismo, o esotérico, né, o esoterismo, enfim, o exótico. De forma que os não espíritas também sonham. Ora, eu tenho pessoas na minha família que não são espíritas e sonham nitidamente, que eu fico pensando comigo, foi engraçado. Eu que estou nessa doutrina há tantos anos, não consigo me lembrar tanto assim, conforme essa pessoa na minha família que sonha tão real, pelo menos para ela. Tá bom. O que eu quero dizer é que o sonho independe de religião, independe de ciência, independe de casta, de cor, de posição social. Esse sonho, né, que se dá através do desprendimento quando a pessoa dorme. De forma que também aqui nós temos que acrescentar que certas lembranças, em vez de ajudar, atrapalha. Então, os mentores espirituais, sabendo disso, eles não permitem que a pessoa se lembre. Porque eles sabem que as pessoas ali, se ela se lembra, se ela consegue recordar alguma coisa, aquilo ali pode colocar na mente dela 1 milhão de transtornos, não é verdade? Enquanto tem outras pessoas que já conseguem se lembrar e não lhe causa problema nenhum. Eu, com relação a sonhos, você entendeu? Eu, com relação a sonhos, eu aceito dentro de um processo tão normal conforme eu encaro tudo aqui na Terra. O sonho, para mim, é um processo natural, normal, como tudo que eu aceito e encaro aqui na Terra. Agora veja bem, sonhos, tá? Porque recordações de existências passadas. Eu sou muito fiel, usando esse termo mitológico, eu sou muito fiel no que eu digo. Recordações de vidas passadas é uma coisa. Então, quando eu cheguei aqui, nesta existência, nesse corpo físico, ao bater os olhos em determinadas pessoas aqui na Terra, eu via nelas aqueles seres que conviveram comigo em existências passadas. É óbvio que isso para mim é uma das maiores provações na minha vida. Não é? Uma das maiores provações.
Porque existe muitas situações nestas provas e nessas expiações que eu não vou dizer para você que eu aceito, não. Mas eu respeito. Eu não aceito, mas eu respeito. Eu vou dizer para você também mais, para ver se você consegue entender. Existiram situações lá atrás em outras existências que hoje eu recordo que nesta existência eu sei que não serão solucionadas. Por que não serão solucionadas? Porque está relacionado a vários fatores. Um dos fatores, ignorância da outra parte, das outras partes, ignorância da lei de causa e efeito, ação e reação, e também ignorância da minha parte. Por quê? Porque existem situações que aconteceram comigo em existências passadas que hoje eu confesso em dizer isso para você, que eu não consigo perdoar estas pessoas. Aí você pega e me diz assim, Luiz, mas você não consegue perdoar certas pessoas aqui na Terra. Ué, gente, com todo respeito à colocação, quem vocês acham que sou? Eu sou um ser humano aqui no corpo físico. Eu sou um espírito, uma alma que aqui no corpo físico me encontro batalhando, procurando hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Não é porque eu me encontro na doutrina espírita há quase 43 anos, não é porque nós batalhamos aqui nesses trabalhos já há 4 anos, 6.300 vídeos praticamente, não, já completou 6.300, que eu sou melhor que qualquer outra pessoa, que eu não sou melhor que ninguém. E eu tenho uma virtude comigo. Quando eu perdoo, eu perdoo. Quando eu não perdoo, eu não perdoo. Eu sou muito verdadeiro. Eu acho que por isso que eu incomodo muitas pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas verdadeiras, elas dizem a verdade. Elas dizem a verdade. E, conforme já dissemos em outros vídeos, a humanidade, ela não está em busca de ouvir aquilo que ela precisa, e sim aquilo que ela quer ouvir. Mas quando bate de frente comigo, eu digo aquilo que ela precisa ouvir e não aquilo que ela quer ouvir. Aí muitas pessoas faz um floreio, faz um circense, um drama tão grande, mas tão grande, que eu saio de todas as cenas como sendo um monstro, não é? Então, isso sempre foi assim comigo. 53 anos de idade. Você vê que eu não tenho vergonha de dizer as coisas. 53 anos de idade, comecei na doutrina praticamente com os meus 14, 15 anos, vamos pôr 15 anos para ficar melhor a conta. Gente, 15 anos, olha, 55 menos 15, 40 anos. Nesses 40 anos, o que de pessoas apareceram na minha vida?
interessados nas minhas faculdades mediúnicas, nos meus dons mediúnicos, não está escrito. Não foi uma e nem duas, centenas, para não dizer milhares. Mas é interessante, as pessoas sempre chegaram, ou melhor, elas sempre chegavam como ovelhas. Recebiam, eram amparadas, sustentadas, recebiam. E depois saíam da minha vida com as garras de fora, com a pele de lobo, uivando como lobo, e eu ficava para trás, sozinho, no bom sentido, como um malfeitor, bruto, frio, calculista, monstro. Tudo pelo fato de mim ser conforme eu sou, autêntico e verdadeiro. Mas isso eu não me preocupo. Isso eu não me preocupo com isso. Tanto não me preocupo que o trabalho continua e eu sei que tudo que já aconteceu na minha vida vai continuar acontecendo enquanto eu estiver aqui no corpo físico. Graças a Deus que eu não vou permanecer muito tempo aqui nessa matéria física. Graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é a respeito da minha autenticidade. Eu nunca fui de mandar recado. Eu não mando recado. O que eu tenho que dizer, eu digo, como se diz ditado, eu digo é na cara. Goste ou não a pessoa, ela vai ouvir a verdade. Goste ou não, ela vai ouvir a verdade. Ela vai ouvir que tem compromisso, que tem responsabilidade, que está agindo na irresponsabilidade. Luiz, mas aí já é um julgamento, né? Não, não é, não se trata de um julgamento. Se trata de um despertar. Aqueles que têm conhecimento têm que procurar fazer de tudo para que aquelas ovelhas desgarradas do rebanho de Jesus acorde e assuma a responsabilidade assumida no plano espiritual. Para que depois, ao retornar à pátria espiritual, eu não fique sendo culpado por não ter avisado fulano, cicrano e bertana. Então, se tratando a respeito do não perdão, ora, existem muitos casos de existências passadas que eu me lembro. Existem algumas pessoas em São Sebastião do Paraíso que conviveram comigo em existências passadas que eu não as perdoei. Aí você pode me dizer assim, pior para você, não é, Luiz? Sim, pior para mim. Pior para mim. Mas ao mesmo tempo eu estou sendo verdadeiro com você. Eu não estou mentindo para você. Porque eu podia muito bem usar esse recurso de comunicação aqui e passar uma imagem de santo. Porque santo não existe, é mitologia, né? Mas eu podia passar uma imagem de santo.
Eu podia passar a imagem de uma pessoa resignada, né? Que aceito tudo. Paciência eu tenho demais. Isso eu confesso. Mas perdoar, existe algumas pessoas em São Sebastião do Paraíso que viveu comigo em existências passadas que eu não consegui perdoá-las e eu acho que eu não vou perdoá-las nessa existência. Vou repetir, isso é uma virtude. Porque eu podia dizer para você, olha, eu tenho uma facilidade imensa de perdoar. Eu perdoo com uma facilidade imensa. Agora, vejamos. Hoje em dia, o que me acontece na atual existência, eu consigo lidar com a situação, não me sinto magoado, não fico ofendido. De forma que na atual existência, eu sei lidar um pouco com o perdão. Agora, quando eu me lembro de existências passadas, é que, deparando com aquelas pessoas das existências passadas, na atual existência, é que eu não consigo perdoá-las. Porque o choque emocional, o choque psicológico lá foi tão grande que marcou. Quando nós deparamos com algum tipo de angústia, melancolia, tudo quanto é transtorno aqui no corpo físico, ele teve uma causa. Tudo quanto é tipo de transtorno, repulsa, enfim, transtornos, teve uma causa. Ô Luiz, mas não existe o véu do esquecimento do passado? Existe o véu do esquecimento do passado. Só que, não sei por qual motivo, uma frestinha desse véu do esquecimento do passado, eu consegui visualizar um dia. E ao visualizar, eu consegui deparar com as pessoas de existências passadas nesta existência. Pessoas que me prejudicaram demais naquela existência fisicamente. Pessoas que me trataram como lixo. Pessoas que, por aquele motivo, me tornei um mendigo naquela existência. Me tornei um alcoólatra e desencarnei através da overdose de bebida naquela existência. Apenas isso que eu posso dizer para mostrar para você que o impacto no meu coração, no meu eu, aquelas lembranças são nítidas, 24 horas. Eu não consigo tirar aquelas lembranças da minha memória, dos meus arquivos. Por isso que Dr. Roberto, o professor Eurico Barçanufo, nos disse, na Casa Espírita onde nós trabalhamos um bom tempo atrás, se o Luiz Antônio pensa que ele já viveu todo o processo de provas e expiações em sua vida, diga para ele que ele está enganado, porque agora que vai começar a prova e a expiação realmente na vida dele. Não deu outra.
De repente, como se diz o ditado, o circo desmoronou. Mas é interessante que todo mundo sempre saiu como santo e eu sempre como o diabo. Fui humilhado, jogado na lata do lixo, me transformaram num mendigo, num leproso, num cachaceiro, desencarnei através da overdose de bebida alcoólica. E mesmo assim, esses que naquela existência fizeram tudo isso comigo, hoje são tidos como santos. E eu sou tido como diabo mitológico. Mas eu não me preocupo, porque se eu não superar nesta existência, eu sei que existe bilhões de outras existências. Pelo menos eu tenho coragem de ser verdadeiro e dizer que eu possuo essas dificuldades. Piores são muitas pessoas que fingem que está tudo bem. Até batem nas suas costas, sorriem na sua frente, mas pelas tuas costas te apunhala com sentimentos e pensamentos negativos. Tem a ver com o assunto aqui, com essa história aqui de Hermínio Miranda. Por isso que nem sempre, no entanto, nos lembramos de tais episódios. Às vezes os próprios benfeitores espirituais incumbem-se de condicionar-nos ao esquecimento, dado que a recordação poderia prejudicar-nos de alguma forma ou ao trabalho. Vamos para o próximo vídeo dar sequência nesse assunto.